Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 45ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje é quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. Na edição de hoje, o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Fernando Hermes, explica que a falta de contabilistas em Angola é um falso problema e que o país tem contabilistas suficientes para fazer face aos desafios das empresas. E que é necessária maior cooperação entre a AGT, a Ordem e as empresas, falando mesmo na necessidade de uma maior capacitação e sensibilização dos contribuintes sobre as responsabilidades fiscais e os benefícios da contabilidade organizada. Acompanhem tudo isto e muito mais na edição de hoje do Contas na Hora. Por hora, vamos honrar os nossos compromissos publicitários. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 5865 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingscenter.com. Visite-nos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E após honrarmos os nossos compromissos comerciais, vamos avançar com a entrevista ao presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Fernando Hermes. Recordamos que o cargo de presidente do Conselho Diretivo na OCPCA é o equivalente a bastonário nas outras congêneres. Fernando Hermes, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao programa Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, colegas contabilistas. Bom dia, ouvintes da LAC. Fernando Hermes, recentemente, ao entrevistarmos a AGT sobre o IVA, ficámos a saber que um dos motivos para começar a implementar o IVA em Angola de forma gradual e de outras medidas, a AGT recorre à tabela dos lucros mínimos no ato das obrigações contributivas e declarativas para facilitar a vida das empresas sem contabilidade organizada. Esta facilidade está relacionada com o facto de a AGT ter a percepção de que não há contabilistas suficientes no país. A AGT chega mesmo a comparar a realidade de Angola com a de Portugal, onde há atualmente mais de 90 mil contabilistas, contra a nossa, em que temos 4.500 contabilistas. Naturalmente, que não se explicou quantas empresas há em Portugal, que, de acordo com dados oficiais, até início do ano passado, Portugal contava com 1.214.206 empresas, quando o caso de Angola, de acordo com o INE, em 2017, Angola viu o número de empresas registradas aumentar para 152.359 empresas. Entretanto, destas, apenas 46.096 empresas estavam em atividade. Ou seja, há um rácio aqui em Portugal de 13 empresas por contabilistas e em Angola 10 empresas por contabilistas. Apresentados que estão os dados, Dr. Hermes, afinal, há ou não no país contabilistas suficientes? Cristina,
Antes de mais, aqui um pequeno reparo. Ouvi outra vez a referência a existir contabilidade ou não existir contabilidade. As empresas têm ou não têm contabilidade? Não existe a organizada e a não organizada. Pelo menos que eu conheça, não existe. Pois, mas parece que a lei diz contabilidade organizada. Tem que perguntar quem escreveu. Pois é. Nós, os contabilistas, não usamos essa linguagem. Pois é, o legislador não consultou os contabilistas. Mas tudo bem, isto é o mínimo. Indo à tua questão, eu definitivamente, e a opinião muito pessoal, testada também, não acho que seja um problema o número de contabilistas ou de profissionais de contabilidade em Angola. Aliás, aqueles números que foram aqui partilhados, estatísticos, são o que são. Penso que, para clarificar isso, uma primeira nota é o que é isso que nós chamamos contabilistas. É melhor começarmos por aí. A contabilidade, enquanto processo, culmina com a elaboração de umas peças que chamamos de demonstrações financeiras. É um documento. Mas para chegar a isso, há um processo que se rola. E a contabilidade ocorre por aí, nos vários processos operacionais da empresa. E para fazer isso, por norma, precisamos de profissionais, de técnicos, de pessoas que participam disto. As ordens têm membros. E entre os membros têm várias categorias. Então temos uma que é muito famosa, que é o contabilista certificado. Ou o que os outros estão muito habituados aqui, os ditos lá do outro lado, Portugal, como fez aqui a referência, são os TOCs ou agora os contabilistas certificados também. Pronto, esta é uma categoria. E teríamos uma outra categoria, podemos aqui chamar assistentes de contabilidade, técnicos de contabilidade. O contabilista certificado, este que é inscrito na ordem, que por norma, num processo normal, deve fazer um exame, passar este exame. Este indivíduo está dotado de capacidades técnicas e tem o respaldo legal para assinar então aquele produto final. Mas toda outra tarefa pode ser feita por este e por todos os outros que têm qualificação para fazer, entre eles o técnico de contabilidade. Então digo, se estivermos a contar contabilistas certificados para tratarem da contabilidade das empresas, estamos a começar mal. E só então para como é que seria? Olha, a Cristina é profissional e deve dar conta disso muito facilmente da sua empresa. A sua firma de contabilidade deve ter, estou aqui a tirar para o ar, mas não estamos a discutir isso, 1, 2, 3 dezenas de clientes. E se eu for ao escritório da Cristina, eu rapidamente olho para os quadros e devo encontrar 2, 3 Cristinas, não mais, e depois tenho um conjunto de bons técnicos. E é assim que se trata a contabilidade. Portanto, estatisticamente e como referência em várias partes do mundo, o que devemos considerar é uma Cristina, enquanto contabilista certificada, e 3 técnicos devem poder dar vazão ao trabalho de 20 empresas. E nós estamos a falar, que empresas estamos a falar? Estamos a falar empresas pequenas, médias. E, aliás, a economia é isto. Se vocês forem agora a Sonangol ou a TAG, certamente encontrarão um departamento de contabilidade com muitas Cristinas e muitos técnicos. O que eu quero aqui dizer é, se olharmos para esse número 46 mil empresas ativas, e se nós tivermos que dar apoio, vazão ao processo contabilístico, estaríamos a precisar de cerca de 2.500 profissionais certificados. E esse profissional certificado tem qualificações e competências específicas. E depois, para cada um destes, precisaríamos de mais 3 técnicos. Esses técnicos referem-se aos assistentes do contabilista. Os assistentes contabilistas, aquele que sabe fazer contabilidade, não passou um exame como passou o certificado, provavelmente não tem aquelas capacidades avançadas sob as normas, mas consegue fazer o trabalho. Todo o trabalho básico é feito por este profissional, por este técnico. Portanto, nós precisamos, na verdade, se estivermos aqui a falar de GAP, cerca de 10 mil profissionais para atender a demanda do país. Agora, e vejo eu nos próximos 3, 5 anos, este seria o número. Se perguntar se temos estes profissionais, eu digo sim. Temos 4.500. Nós temos 4.500 inscritos na ordem. E temos um grupo de empresas ativas, segundo os dados estatísticos, 46 mil. O que quer dizer que existe aqui um rácio de 10 empresas por contabilista. Se for assim, é facilitado. Até os assistentes ficam sem emprego, né? Porque os contabilistas vão tratar direto cada uma 10. Nem precisam do apoio dos assistentes. Estatisticamente falando, a Cristina falou tudo. 1 para 10, nós conseguimos claramente
claramente dar vazão. Portanto, o problema da contabilidade, e esta conversa devia ter um outro teor, não é do número. O que nós apelamos é a AGT e a sociedade em geral para deixar cair este tema do número, não está no número. O que nós todos precisamos de fazer e tratar é da qualidade dos profissionais, da qualidade dos processos. Dr. Hermes, outra questão que se levanta é a qualidade dos contabilistas em Angola. A AGT fala mesmo em contabilistas com graves deficiências a nível dos balancetes e questões fiscais básicas. Esta afirmação corresponde à verdade. O que tem sido feito pela OCPCA para capacitar os seus membros? Eu digo sempre, quem fala parte do pressuposto de ter razão. Só não sabemos se temos todos a mesma informação. Nós, em Angola, e a contabilidade não é a única profissão, nós temos registado alguma deficiência, lacuna em certas áreas. E todos sabemos um bocadinho porquê. Um contabilista, um engenheiro, ele faz a primeira sua caminhada pela universidade. E nós sabemos como é que o nosso sistema educacional está nesses momentos. Já foi melhor, está a melhorar e por aí, e isto afeta. Se a AGT a fazer essas considerações, parte do pressuposto que é um problema nacional, eu não tenho muito a discutir, nem tenho muito mais a dizer. É geral. Pois, é que a AGT recebe o trabalho final deste profissional e faz a sua análise internamente, faz a auditoria fiscal. Deve ser com base nesta auditoria fiscal em que eles chegam a esta conclusão. Sendo assim, o que a OCPCA tem estado a fazer para capacitar os seus membros? Eu vou aqui um bocadinho para trás, Cristina. Okay. É que se temos esse problema de contabilista, olha, o contabilista, eles têm processos contabilísticos. Que tipo de qualificação, que competências é que nós esperamos num técnico tributário da área de fiscalização? É domínio forte em contabilidade, domínio forte em fiscalidade. Se estamos em Angola com problema de domínio da contabilidade, a AGT está com o mesmo déficit. E então isto é um problema. Nós precisamos de também tocar na AGT e ajudar a AGT, porque eu digo, do lado da AGT não pode haver contabilistas com debilidades. Nós precisamos ter dos melhores daquele lado. Portanto, essa é a minha primeira nota para a AGT, também aqui de um tom amigável, olhar para o seu umbigo. E agora, indo para a segunda pergunta, o que é que estamos a fazer? Para os contabilistas todos, não interessa onde estão, se na AGT, se nas empresas, se nas nossas firmas de especialidade, a Ordem preparou, depois de ter diagnosticado, ter analisado os gaps de competência, um programa de formação para fechar esse gap. Nós reconhecemos que, por razões históricas, os profissionais ou os membros da Ordem, do ponto de vista de competência, conhecimento, é um grupo muito heterogéneo. Nós temos uns que estão a 10, temos uns que não estão bem a 5, mas como disse, é uma questão conjuntural, é uma questão do país, e nós já identificamos isso e colocamos um programa de formação para atacar este problema. Ao mesmo tempo, e o que é mais importante, nós olhamos para frente. Nós precisamos trabalhar com as universidades, com o Ministério da Educação, para assegurar que o que sair no fim do pipeline, a partir daqui ou a partir de agora, saiam outras pessoas com outras bases académicas que ajudam numa qualificação contabilística. Portanto, o esforço é formação. O mote da Ordem hoje é formação. 70%. Esta formação da Ordem, até onde sei, são muitos técnicos da Administração Geral Tributária a darem também o seu contributo para esta formação no que toca à parte fiscal. E tem sido um sucesso essa parceria com a AGT. Por um lado, os contabilistas recebem em primeira mão o espírito, aqui um bocadinho a lógica fiscal e também o espírito da administração fiscal. E isso tem sido bom, tem capacitado os profissionais de contabilidade. Por outro lado, esta interação tem levado os profissionais, espero que assim seja, já falei com alguns que é isso, os profissionais da AGT a tomarem contacto com a realidade e a percepção técnica do contabilista. O que há de ajudar certamente no processo que todos temos pela frente, que tem a ver com a administração tributária, queremos todos que isso funcione bem, e acho que o próximo passo seria... O inverso, contabilistas trocarem experiência com os técnicos tributários. Definitivamente. Nós gostaríamos que na AGT tivéssemos técnicos que abrirem o balancete
balancete, dominassem o balancete. Tal como o contabilista domina. Ou um bocadinho mais. Se não for a realidade atual, estamos com um problemazinho. Né? No outro dia, em conversa com uma pessoa, já que estamos aqui a falar dos técnicos da AGT que têm estado a dar formação sobre fiscalidade aos membros da UCPCA, alguém dizia que Angola é o único país do mundo em que os técnicos tributários dão formação de fiscalidade aos contabilistas. A bom rigor não devia ser a AGT, porque a AGT está aí a dizer, a partir de agora vocês estão proibidos de apresentar um imposto mal calculado. Nós estamos a dar o segredo da fórmula. Pois, mais uma vez, voltamos ao tema das categorias, das profissões. Do lado da administração tributária, o que nós temos de incompetências são os fiscalistas, de facto, aqueles que dominam a fiscalidade. Acima de tudo, o cobrador, no bom sentido. E o cobrador domina peças. Portanto, ele é um regulador, ele é um inspetor, digamos assim, por isso é que chamamos o fiscal. Do lado da contabilidade, nós preparamos a contabilidade para servir este propósito, que é o propósito fiscal, mas também preparamos a contabilidade para servir o propósito empresarial e, se quisermos, também académico. Portanto, a contabilidade é vasta. Hoje só estamos a falar de preparação da contabilidade para falar com a AGT, mas a contabilidade não se resume só à AGT, tem outras. Portanto, é natural que a AGT, para o efeito da matéria tributária, nomeadamente a administração, as nossas expectativas da relação com o fisco, que sejam eles formadores. Eu acho que não há problema sobre isso. Agora, não gostaria de ver a administração geral tributária dar formação aos contabilistas sobre a contabilidade empresarial, sobre a contabilidade de gestão. Aí estaríamos a inverter um bocadinho o papel. Mas, como disse, é lá onde estariam dos melhores profissionais de fiscalidade e de contabilidade. E abrir aqui um parênteses ao Contas na Hora, estes grupos de profissionais da AGT que desfilam no curso de atualização e agora em estágios em ambiente controlado, têm tido sucesso. Ouvimos isso diariamente dos contabilistas e de muitos membros que estão a frequentar esta formação e que continuem assim, porque a direção agradece que capacitem nossos técnicos em matérias fiscais. Doutor, sabe-se que grande parte dos contabilistas do país encontram-se no litoral. O Conselho de Inscrição da UCPCA fala mesmo em cerca de 90% dos contabilistas concentrarem-se em 6 províncias: Luanda, Benguela, Huila, Namibe, Cabinda e Huambo. Ou seja, 12 províncias do país têm apenas 10% dos contabilistas. Quais as motivações para isso e o que a OCPCA está a fazer para aumentar o número de contabilistas pelo país? Bem, Cristina, eu aqui também vejo em diferentes perspectivas. Uma a saber é que a contabilidade, enquanto processo, ocorre onde existem atividades comerciais, industriais, o que for. Tem de existir empresas. Se olharmos hoje para a nossa economia, que eu gosto muito dessa parte para dizer economia real, para a economia real é perguntar onde é que as coisas acontecem. Então, se é lá onde acontecem, os processos lá estão, os profissionais lá estão. Portanto, isto é uma situação, a simetria que tem que ser resolvida do ponto de vista do desenvolvimento económico e que penso que é uma tarefa mesmo reservada ao Ministério do Planeamento e Economia e Planeamento. Mas fez aqui uma pergunta, o que é que nós estamos a pensar em fazer para promover o crescimento da profissão também nas demais províncias que não sejam as do litoral? A primeira missão que temos que cumprir é credibilizar esta profissão. É preciso valorizar esta profissão. Nós, enquanto nos têm como escriturários, nós não somos escriturários, nós somos, e acho que a Cristina uma vez chamou a isso os médicos das empresas, os que tinham um linguajar assim. Nós diagnosticamos. Sim, nós somos os médicos das empresas. E é preciso que isso seja acompanhado com os outros atributos desta importância, o que não acontece. Portanto, qual é o incentivo de os jovens, principalmente nas demais províncias, enverdarem agora para a profissão de contabilidade? Nós temos que dar esta notoriedade. E uma das coisas que temos que fazer é olhar para o quadro legal, regulatório. Desde a altura da constituição das empresas, e se olharmos para a lei das sociedades comerciais, dará a indicação que as empresas são registradas se tiver contabilidade. Ou tem que ter um contabilista indicado. A pergunta é, estas empresas todas criadas têm contabilistas? E se a resposta for não têm, qual é a consequência? Portanto, isso aqui é um problema de um buraco legal que precisamos de conversar.
E é preciso só fazermos funcionar o que já está legislado. Esta é a nossa primeira luta e achamos que isto vai acabar por dar a dignidade e a valorização que a profissão de contabilidade precisa. E aí o que vai acontecer é isto mesmo. Quem só tinha 10 profissionais começa a ter 20, 100, porque é uma profissional que atrai. Vale a pena ter, as pessoas preocupam-se, a lei obriga e sanciona. Se continuar como está, naturalmente todos querem ser as mamadus, né? Ganham dinheiro mais rápido vendendo bolinhos, né? Pois, este caso dos 90% estarem todos em Luanda não é uma questão de luxo, é porque Luanda concentra tudo. A maior parte das empresas estão em Luanda. Nós tivemos há umas semanas um programa em que estivemos a falar com vários profissionais e falamos com um profissional que nos deixou surpresa. Ele vive no Ambo, tem clientes no Ambo, tem clientes em Luanda e tem clientes no Cuando Cubango. Falamos com um contabilista que faz a contabilidade de empresas no Cuando Cubango. Ou seja, a província que tiver este déficit e tiver a precisar de contabilista, se contactar a OCPCA orienta como chegar a um profissional da região mais próxima. Principalmente na parte interior do país. A OCPCA tem nesse momento uma base de dados e está organizada para ajudar mesmo a fazer essas referências. O importante é nós criarmos a apetite para jovens entrarem para a profissão de contabilidade aí mesmo e onde residem. É verdade que se não tiver empresas no Cuando Cubango, existem empresas, como disse, chamou aqui no litoral. E um técnico do Cuando Cubango pode claramente dar tratamento à contabilidade de uma empresa que esteja no litoral. Portanto, não há problema por aí. É preciso que o jovem que vá para esta profissão encontre o devido retorno. Portanto, é isso que nós estamos a criar aqui as bases. A Cristina, há pouco tempo, fez aqui uma questão e aqui talvez para conversar com os nossos profissionais e com os ouvintes no geral. Esta conversa de que os contabilistas estão no litoral. O litoral não é em vão. Se eu perguntar agora a Cristina como é que caracteriza a nossa economia, nós somos uma economia produtiva, industrial, somos uma economia mais comercial. E se é comercial, onde é que sai este artigo, este bem que nós comercializamos? E a pergunta certamente vai derivar naquilo que sabemos, importação. Então tudo vem de fora. Isso vem de fora, isso vem por via marítima, naturalmente os portos de litoral. E depois os primeiros postos de venda também ali no litoral. Uma coisa leva a outra, como Uma se diz. coisa leva a outra. E nós, contabilistas, somos sempre, entre aspas, ralhados por uma situação que nós não causamos. Mas temos a obrigação de falar sobre ela e provocar a alteração. E por isso é que nós, com o governo, temos conversado sobre esses temas para ver se o quadro se muda. Não, mas o exemplo que eu dei do colega Álvaro Vatuva, que é do Ambo, faz contabilidade no Ambo, Cuando Cubango e Luanda, é um exemplo bom e há muitos profissionais com essa linha. O contabilista não é um profissional preguiçoso. Onde há cliente, ele vai lá ter. Ou é calcinha, doutor Hermes? Não, definitivamente não é preguiçoso. A natureza da nossa profissão, essa, o Vatuva é mesmo um exemplo. Nós, os profissionais, nos sentimos todos Vatuvas, né? E aqui eu faço o meu apelo, é que aqueles que não estão hoje na prática, porque nós temos profissionais que nós chamamos na prática, no sentido como aqueles que têm firmas de contabilidade ou estão nos departamentos de contabilidade, e temos também alguns associados ou membros da ordem que não estão necessariamente no dia a dia nos processos contabilísticos, fazem outras coisas. Mais uma vez é o setor e é a atração económica desta profissão. O nosso pedido é que estes que estão nos setores mais giros, como eles consideram na banca, de gravatas, que venham para esse lado, que também aqui se usa gravata e vamos todos fazer contabilidade. Portanto, é uma profissão liberal e, como tal, o nosso amigo do Ambo é mesmo um exemplo. O meu grande abraço Nós a ele. tivemos dificuldades em identificar em que parte do país é que ele estava, visto que ele está ali a rodar entre as três, Luanda, o Ambo, Cuando Cubango, mas foi muito bom ter falado por Cuando Cubango, por isso é que eu voltei a fazer referência aqui. Relativamente às empresas de contabilidade e auditoria, quantas existem atualmente em Angola? As maiores empresas do setor, as Big Four, já operam no país? E quantas pequenas empresas de auditoria e contabilidade existem e qual o potencial para o seu desenvolvimento? Dos últimos números que tive acesso, a estatística de 2015, portanto em 2016, é uma informação de setembro de 2016, das empresas registadas e que estivessem no CAI, onde se enquadram as firmas de contabilidade e auditoria, nós
diagnosticamos 185 empresas do ramo. Falou das Big Four. Chamamos Big Four porque são multinacionais e todas elas estão a operar em Angola por via de entidade angolana. São empresas legalmente constituídas em Angola. Direito angolano? De direito angolano. E já cá estão a operar há muitos anos. Quase todas elas, mais de 10 anos e algumas a caminho dos 25 anos. E são também viveiros dos profissionais que hoje nós temos por aqui como membros da Ordem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Nós estamos na 45ª edição e temos em estúdio o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, o Dr. Fernando Hermes. É o momento de intervalo e até já. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 5865 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingcenter.com. Visite-nos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alta. Caro ouvinte, é a segunda parte do Contas na Hora. Nesta edição temos o Dr. Fernando Hermes para explicar a polêmica da falta de contabilistas versus números de empresas que existem no país. E eu ia passar já para a pergunta a seguir, que é o que tem feito a Ordem para assegurar que as Big Four tenham partners angolanos e já agora quais as motivações para estas Big Four terem maioritariamente quadros de outras nacionalidades, especialmente portugueses, o que pode ser feito para que os quadros angolanos, com provas dadas, passam a ascender a esta posição? Bom, o que é que a OCPC tem feito? Esta profissão é uma profissão liberal e aplica-se às firmas também. Portanto, algumas questões que a Cristina aqui coloca são do foro próprio dessas empresas e como é que elas são geridas. O importante é que se cumpra a lei. De acordo com os estatutos da Ordem, uma firma de contabilidade ou de auditoria está legalmente conformada, um dos seus partners deve ser membro da OCPCA. Para ser membro da OCPCA tem os seus próprios requisitos e neste momento um dos principais requisitos é a nacionalidade angolana. Estas empresas estão neste momento, até onde tenho conhecimento, legalmente conformadas. Mas penso que o alcance da pergunta da Cristina até é outro. Essas Big Four, por causa dos processos, por causa da rede, da sua estrutura de conhecimento, conseguem mais facilmente que algumas empresas ou firmas de contabilidade mais pequenas formar mais rápido. E é interesse da Ordem que, de alguma forma, consigamos usar as Big Four para nivelar a estrutura de competência das firmas angolanas mais pequenas. E tem aqui vários caminhos. Um dos caminhos a Cristina aqui apontou, que é nós gostaríamos, usando a lei, assegurar que os profissionais angolanos que comecem a sua carreira nessas Big Four consigam atingir os pontos mais altos. Como sabe, nesta indústria de partners e tudo, é como o gargalho da garrafa. Somos vários até um certo nível, não podemos ser todos partners. E chega a uma altura, temos que sair. E nesta altura que se sai, normalmente... Criamos as mais pequenas. Criamos as mais pequenas. Portanto, é importante para nós que profissionais angolanos, nessas firmas que vêm de multinacionais, tenham a sua ascensão. Sabemos que existem alguns problemas, eu penso que vou utilizar esse espaço com algumas reservas, mas talvez a provocação que a minha posição merece. Existem políticas nessas empresas que chamamos Big Four, as multinacionais, salariais. E essas políticas salariais têm causado, historicamente, uma deserção de quadros angolanos.
E, associado a esta política, está uma realidade nossa. Deixa eu dar um exemplo. Se tivermos um técnico de contabilidade, um contabilista, um auditor, no caso dessas Big Four, essencialmente auditores. Se tivermos um auditor, ele é assistente, ele é uma categoriazinha, mas é um júnior, e ele vai subindo a carreira. Vai para sênior, depois aquilo tem lá os seus vários nomes interessantes da escada, e quando ele está lá há 4 ou 5 anos e vai fazer um trabalho para um cliente, este cliente às vezes faz uma oferta porque quer ficar com esse jovem. E o que este cliente oferece é um salário, digamos, aqui o equivalente a $5.000. E ele, na empresa, ele ganha $2.000. Esta diferença de 3.000, com outros problemas estruturais que temos, faz com que estes jovens depois vão para essas empresas. Mas ao irem para essas empresas fazer outra coisa, a carreira não continua. Morre a meio do caminho. Depois torna-se outra coisa. E nós que estamos a tentar ter aqui um leque de auditores, perdemos também aqui o comboio. O que nós queríamos falar com as Big Four é tentarmos conversar sobre esta coisa que eles dizem que é da casa-mãe, é corporativa, tal política salarial. É política salarial a nível internacional, adotam esta política e não quebram por nada. E como nós percebemos, nós só gostaríamos de apelar que nós também temos aqui o interesse nacional, desenvolver esta profissão. Vamos desenvolver essa profissão, vamos contar com as multinacionais, mas temos que quebrar aqui alguns paradigmas, porque como está, não está muito bem, precisa de melhorar. E vamos lutar para que isso aconteça. Recentemente, a quando da realização das jornadas da OCPCA, muitas foram as estratégias traçadas. Pode, por favor, falar-nos dos projetos estruturantes que mais preocupam a Ordem nesta fase? A Ordem está preocupada com muitas coisas. A Ordem foi instituída, e seu primeiro mandato registra aqui o ano 2015. É uma Ordem muito nova. Os objetivos, os desafios, digamos, são enormes. Então temos que fasear. Nesta primeira fase, o nosso foco está na articulação de peças legais. A nível da profissão, e para isso temos que trabalhar com o governo e também de algumas peças jurídico-legais da Ordem, como os seus estatutos, os regulamentos. Portanto, isto é uma frente que é um desafio que temos claramente a atacar. Um outro desafio, não é nada pequeno, também é desta primeira fase do desenvolvimento da Ordem, é a sua organização interna. A profissionalização dos membros, quadros, funcionários da Ordem. Pensamos que torna-se crítico o recrutamento, os profissionais. Lanço já aqui o repto, vamos tornar público os requisitos ou a oferta para o recrutamento de um diretor-geral para a Ordem. Tem que ter competências muito boas em matérias dos normativos nacionais e internacionais, entre outras competências que se espera de um diretor-geral. Portanto, a organização interna é um outro desafio. E certamente a questão da normalização contabilística começa a ser, como disse, é uma matéria de ontem e sem ela já começamos a ter algum problema. Angola precisa de rapidamente abordar como adotar as normas internacionais. Elas são necessárias. Aliás, o grande desafio do governo hoje na atração de investimento estrangeiro passa por um bocadinho na organização desta contabilidade de acordo com essas normas, para falarmos a linguagem global. Portanto, Angola tem que tratar disso. A Ordem está preocupada e tem estado já a falar com o governo para, o mais rapidamente possível. Eu costumo dizer, como sou muito otimista, gostaria que eu sou do mês de junho, e gostaria que a minha prenda de aniversário fosse dada pelo Ministro das Finanças ao levar para o Conselho de Ministros e para o titular do Poder Executivo a proposta da criação do Conselho de Normalização Contabilística de Angola. Portanto, eu penso, não sou muito interesseiro, mas se esse fosse a prenda de aniversário, ouro sobre azul. Ouro sobre azul. Vamos fazer fé que assim seja. Senhor Ministro das Finanças, por favor. O presidente do Conselho Diretivo da OCPCA faz anos em junho e a melhor prenda seria precisamente a constituição do Conselho de Normalização Contabilística para, de uma vez por todas, termos este assunto bem resolvido, que só vai trazer mais valia para Angola e para o mundo. Ao atrair mais investimento, é ouro sobre azul. Vamos fazer fé que assim seja. Se não estiver a ouvir o Contas na Hora, alguém vai transmitir de certeza e vamos ter boas novas. Esperamos que sim. E quais as prioridades da OCPCA nos próximos 3 anos? Temos um programa de mandato que tem que ser cumprido. De forma simplística aqui falando,
tratarmos dos 10 mil profissionais. A meta é 10 mil? Enquanto membros da ordem. Eu tenho a certeza absoluta que grande parte existe em Angola. Muitos não estão na ordem. E, para o efeito, nós estamos a trabalhar na atualização dos estatutos da ordem, em que vamos, então, colocar uma nova categoria, que não tínhamos, que é dos técnicos de contabilidade. E, por via disto, armarmos aqui a nossa estrutura de Então, membros. qual vai e ser a diferença? O contabilista, técnico de contabilidade, é o assistente? Sim, chamamos aqui o assistente, o técnico, a IFAC, enquanto órgão reitor das ordens e da profissão a nível mundial, depois aqui regional nós temos a PAFA, está a uniformizar essas categorias. Portanto, considera o contabilista certificado como um nível. Depois tem aqueles que fazem o dia a dia, e para fazer o dia a dia têm de dominar os normativos contabilísticos. Não são os certificados, porque eles têm, normalmente no caso de Angola, nós temos a lei do exercício da contabilidade e da auditoria, que diz quem neste país pode assinar contas, quem pode assinar as declarações, por exemplo, declarações fiscais, os modelos 1, os modelos 2. Esses são os contabilistas certificados. E assim vamos designar nos novos estatutos. E depois vamos ter, então, esta nova classe, que são dos técnicos de contabilidade, que são também, e têm o benefício por serem membros. E já agora, novidades sobre isso, nós estamos a pensar em introduzir também aqui um membro chamado estudante. Porque é preciso apanharmos o estudante no espírito mais cedo possível. E já começa desde o início a vestir a camisola CPCA. Exatamente. Eu há pouco tempo, quando falei da prenda que queria em junho, esta prenda também, junho é o mês da criança, esta prenda que é o Conselho de Normalização Contabilística, serve pelo trabalho que deve realizar, que é a adoção das normas internacionais, serve para tratar um problema de futuro muito crítico. Os alunos que estão hoje no ensino médio ou estão no ensino superior, estão a terminar a sua formação sem falar das normas internacionais. O que acontece é que quando estiverem cá no mercado de trabalho, vêm com algum déficit de conhecimento académico. E nós que passamos um bocadinho por isso, que estamos aqui a tentar ajustar, estamos a ver a dificuldade. E nós gostaríamos que esta comissão assegurasse que já nos novos currículos académicos, e para isso também estamos a dialogar com o Ministério do Ensino Superior, que as normas internacionais fossem introduzidas já no novo currículo, para termos a sair, como eu digo, do pipeline, novos candidatos à profissão com competências académicas ou conceptuais mais fortes. Pois, ele já é membro enquanto estudante, e enquanto estudante ter um conteúdo programático em que já é abordado as normas internacionais, mas para isso acontecer é para ontem a Comissão de Normalização Contabilística em Angola. E já agora que falou de estudantes, temos mais uma categoria que estamos a pensar que é uma categoria que chamamos docentes. Nós precisamos de assegurar que os docentes de contabilidade, de preferência, sejam membros da ordem. Até porque a acreditação de cursos de certas universidades passa pelo conhecimento e acompanhamento, o monitoramento da ordem de quem está a lecionar esta disciplina. Nós precisamos, para a qualidade total, precisamos de assegurar que também sejam membros, até por uma coisa. O que nos une a todos nós, independentemente de cada um das designações que eu aqui me referi, o contabilista certificado, o técnico de contas, o estudante, o docente, cada um tem uma missão. Só um assina as contas. Os outros fazem cada um a sua parte, mas temos todo um denominador comum. Cumprimos todos o código de ética. É importante que um professor de contabilidade, para além de lecionar a parte técnica da contabilidade, consiga instilar na cabeça dos novos potenciais candidatos, alunos, a parte ética da profissão. Quantas delegações regionais tem a OCPCA e quais as províncias em que se prevê abrir novas delegações regionais? Nós, neste momento, temos 3 secções regionais, que é a secção regional norte, enquadra as províncias de Cabinda e Zaire. Esta está operacional já há um ano, tem feito muita atividade já com os profissionais. Temos a outra secção regional centro, que a sede está no Lubito, Bengala, e incorpora a província do Ambo, Bié, Bengala, Kwanza Sul. Depois temos a secção regional sul, que tem a Huila, e a sede é no Lubango, o Namibe e o Cunene. Nós precisamos, por um lado, abrir outras secções para o desenvolvimento da própria profissão. E ali também onde se precisa uma atenção especial aos profissionais. Mas, em conformação com a Lei Base das Associações, sentimos que ela, por via de um órgão que se chama Assembleia Representativa e a forma como é constituído, há de obrigar-nos a
passar rapidamente para representações provinciais. Nós achamos que no próximo mandato, portanto, depois de 2020, definitivamente nós teremos 18 secções provinciais. Doutor Hermes, sabemos que a jovem Eva Bumba foi a melhor estudante angolana na Universidade de Wessex, no Reino Unido, no curso de Finanças e Contabilidade. Sabemos que a OCPCA procurou felicitá-la com uma carta à família e logo de seguida a jovem foi recebida em audiência pelo presidente do Conselho Diretivo para saber de que forma a Ordem podia ajudar, e sabemos que, fruto do apoio institucional da Ordem, a jovem melhor estudante angolana em Wessex, no Reino Unido, em 2017, foi enquadrada numa das Big Four a operar em Angola, o que moveu o Conselho Diretivo da OCPCA a prestar tal apoio. E já agora, qual afinal o perfil dos membros? Devem ser apenas pessoas especializadas em balancetes ou questões fiscais, ou a visão da OCPCA transcende este fenómeno? Eu tomo como novidade o facto da Eva estar já numa das Big Four. De facto, o Conselho Diretivo deu o apoio de comunicar as várias firmas, regresso depois deste brilhante desempenho académico no Reino Unido, da Eva. E estou feliz por ela ter encontrado uma empresa e da especialidade. A Eva é uma coisa especial. Eu, quando pedi para falar com a Eva, primeiro para mostrar a Eva a minha satisfação pessoal pelo grande feito e por ser nas nossas matérias, marcava aqui um ponto daquilo que eu acho que é o que nós queremos para a Ordem. Estes jovens a criarem, de facto, a nata da profissão. Portanto, nós queremos profissionais devidamente formados, preferencialmente com estes brilharetes nas várias universidades angolanas e não só. E a Eva, eu queria tê-la muito próximo da matéria contabilística. É mais uma que eu não quis que fosse cair em nomes pomposos de profissionais que depois iam ficar, na verdade, com nomes muito bonitos, algures a tirar fotocópia. E então a ideia foi salvar esta colega, né? Hoje digo colega. E foi interessante que eu tinha um caminho para ela, nomeadamente na área de formação da Ordem, e a Eva deu-me um golpe interessante, próprio, que gostei do golpe, e ela diz: olha, senhor presidente, o que eu gostaria de ser é uma auditora forense. Eu tenho paixão e gostaria de lutar, combater a fraude. E quando tocou-me naquilo, não tinha outra coisa a fazer. Ela sabe claramente o que queria, daí a nossa comunicação, as firmas da auditoria, todas para ver. Eu não disse muito, mas foi esta a motivação que eu tive de ter feito aquele contacto. O perfil, nós precisamos de ter na Ordem membros preferencialmente licenciados em matérias contabilísticas, com uma dose muito forte de contabilidade. E o que é isso, dose forte de contabilidade? Do programa académico, nós gostaríamos, para além de serem bons nas disciplinas de português e matemática, tinham de ter, como eu chamo sempre, pelo menos 10 cursos, 10 cadeiras de contabilidade. Isto termos para frente, como eu vejo aí muitos casos de licenciatura em contabilidade e finanças, que eu nem sei o que é isso, né? Mas deve ter um nome, alguém lá sabe o que é que fez. Mas para nós queremos contabilistas. E se alguém vier como candidato da Ordem com já uma carga académica de 10, e estamos a falar que são 4 horas por semestre, estamos a falar de quase 450 horas em contabilidade só no seu curso. Era o que nós preferíamos. Ainda assim, do lado da Ordem, nós estamos a trabalhar para a criação do programa de qualificação técnica profissional, se quisermos assim. Quem vem da universidade só tem a bagagem académica. Depois tem que passar depois por um outro programa, incluindo o estágio, que dá a bagagem prática. E só depois fazer o exame. Isto é que cria o tal contabilista certificado. A Eva, ela fez o mestrado. Se tivermos muitos com mestrado seria também interessante, mas uma boa licenciatura já nos agrada bastante. Para fechar, que recomendações deixam os contabilistas, a AGT e as empresas? Eu ia começar pela AGT, por uma razão muito óbvia. Os profissionais de contabilidade percebam isso e também os técnicos tributários. Que fique claro que a competência técnica-chave de um técnico tributário, aquele que lida na repartição fiscal, tenha autodomínio da contabilidade, das normas e do exercício. É importante que a AGT perceba
que a qualidade da profissão em Angola, que a qualidade da contabilidade, que a qualidade da estatística passa pela capacitação dos técnicos tributários da AGT. Só para dar um exemplo. Se nós tivermos um fiscal da AGT que olhe para um balancete, eu tenho ouvido que eles sabem olhar para balancete. Ler aqueles Eu também ando na números. profissão há muito tempo e conheço muito. Mas para dizer que se o técnico tributário deixa passar alguma coisa, o que está a deixar passar é ineficiência, é falta de rigor, é falta de qualidade. Se a AGT olhar para aquele documento com olhos de ver e, como nós chamamos, não é corrigir, é desafiar, o contabilista melhora por consequência. O contabilista pressiona as companhias, as empresas a que prestam serviço a melhorarem os processos internos. No fim do dia temos contas mais transparentes, temos dados estatísticos mais fiáveis e temos o interesse público servido. Portanto, a minha mensagem é essa: não basta a AGT adotar o princípio do menos esforço, fazer notificações, pedir os contabilistas para trazer pendrives com informações. Deixem disto. Vamos trabalhar para termos um supervisor AGT do ponto de vista contabilístico, porque o tributo fiscal deve estar bem. Já tem, está muito bem. Do sim. ponto de vista contabilístico tem que ser muito forte. Esta é a contribuição que a AGT e a responsabilidade que a AGT tem no sistema contabilístico. Isso não é uma questão de empurrar a ordem e dizer Angola não tem contabilista. Essa conversa não funciona muito bem. O que funciona bem é dizer nós temos aqui na AGT técnicos competentes, à altura. Isso não é Nós administração. queremos trazer aqui a AGT para apontar os constrangimentos que encontram nas contas apresentadas pelos contabilistas. Já tivemos os contabilistas a dizerem quais são os constrangimentos que encontram nas repartições fiscais. Agora o realizador vai arranjar aqui um espaço para a AGT então vir dizer também quais são os constrangimentos que encontram no relacionamento com o profissional da OCPCA. E nós, ordem, conhecemos o problema, temos o diagnóstico da situação feita, conhecemos o gap de competência, o gap de qualidade e vamos trabalhar nesta qualidade. Digo sempre, enquanto tocar na matéria contabilística, quem tocar num balancete está sob olhos e no radar da OCPCA, ainda que esteja sentada numa cadeira da AGT. Por isso é que nós estamos aqui a fazer essa nota. Não há um imiscuir na administração e na gestão da AGT. Isto nós não estamos preocupados. Estamos preocupados é como tocam numa peça, que é de como manuseamento. Nós exigimos que do outro lado tenha competências melhor. Então vamos trabalhar para a contabilidade. É interessante essa relação. O contabilista tem que dominar matérias fiscais. O técnico tributário, que é o fiscalista, tem que dominar matérias contabilísticas. Eu até faço aqui um desafio a todos nós para a reflexão, que eu ainda não estudei, é até que ponto a não fiscalização técnica contabilística de um técnico da repartição fiscal afeta a coleta ou afeta a arrecadação fiscal. Porque nós às vezes pensamos que pelaquela linha da notificação, do tal DAP, documento de audição prévia, que agora está na moda, pensamos que estamos aí buscar tudo o que podíamos. Mas por via de uma fiscalização técnica melhor sobre aquelas contas, nós poderíamos arrecadar mais enquanto país e principalmente eliminar a tendência e o vício da evasão. Vamos refletir se não será melhor a GT e a Ordem estarem mesmo de mãos dadas e resolverem esse problema. O problema é nosso, o problema é do país. As empresas e os contabilistas? A recomendação para os contabilistas é essencialmente o que está já no nosso código de ética. Okay. Nós achamos que neste momento os contabilistas devem primar pelo rigor e pela ética na realização do trabalho. A credibilidade da nossa profissão, o respeito e a valorização que buscamos passa muito pela forma rigorosa como nós vamos desenvolver a nossa atividade. A direção da Ordem vai fazer a sua parte, dando as ferramentas aos profissionais e pede em troca isto. Os profissionais devem assegurar, principalmente nesta relação com a administração fiscal, que o que colocam na declaração, as contas que apresentam, representam de forma adequada, de forma real, a situação patrimonial das sociedades. E fazer isto com responsabilidade, porque é aí onde se define o interesse público, que cada má informação toca essencialmente no bolso de todo cidadão angolano. Portanto, uma empresa que por via que eu chamo aqui, salvo expressão,
de artimanhas, e se patrocinada pelos contabilistas, que não é essa a nossa missão, claramente colocará dinheiro no cofre de alguns, os sócios dessa sociedade, retirando dos outros 25 milhões de habitantes de Angola. Portanto, a responsabilidade que chamamos é esta. Isto aqui é uma coisa muito séria e se nós tomarmos com essa seriedade, rapidamente os nossos parceiros, todas as partes interessadas respeitarão os profissionais, a profissão e saímos todos a ganhar, afinal de contas. Para as empresas, eu acho que o momento atual, nós chamamos de crise, vem já dando algumas notas. As empresas precisam, de facto, olharem para a contabilidade como instrumento facilitador do crescimento e da sustentabilidade ou a manutenção das empresas neste ambiente que se torna cada vez mais apertado e concorrencial. Nós, contabilistas, não estamos para as empresas para preencher simplesmente as declarações fiscais. Temos mais aportes a dar, que estamos capacitados, preparados, qualificados para indicar com luz verde. Gostaria de aproveitar como exemplo, e onde precisam dos contabilistas, aquelas decisões de financiamento ou de contração de crédito. Os contabilistas conseguem dizer com facilidade ao senhor gestor, senhor empresário, como é que isto se tornará um peso para a vossa instituição. E quando é que ele se torna um peso? Já sabemos todos de escola que o crédito bancário ou outro crédito, qualquer financiamento terceiro é bom, desde que o retorno seja superior ao custo deste dinheiro que foi buscar. Os empresários não sabem, na sua maior parte das vezes, quanto custa o dinheiro que vão buscar. Sabem ler naquele papel e uma coisa que diz lá juro com um sinal de porcentagem. Os contabilistas conseguem mostrar isso. E os contabilistas estão para ajudar as empresas. E as empresas, tal como eu referi-me aqui, os contabilistas, sob o interesse público, têm de deixar de pressionar, e essa é a minha recomendação, os contabilistas para colocarem informações que não são verdadeiras. Têm de deixar de usar o papel de empregador, pagador do salário, para intimidar o profissional que não faça de acordo com as vossas pretensões, que muitas vezes violam gravemente a lei e definitivamente ferem aquilo que estamos aqui a chamar de interesse público. Tal como eu disse à AGT, também estamos com as empresas, gostaríamos de trabalhar juntos para melhorar a contabilidade das vossas empresas, para melhorar a qualidade dos nossos contabilistas que prestam serviços às vossas empresas e para os vossos próprios contabilistas dentro da empresa. Um empresário que está a ouvir o programa pela primeira vez e não tem nenhum contabilista, não tem nenhuma indicação, pode se dirigir ao CPCA e é devidamente orientado. A nossa missão, enquanto reitor da profissão, é prestar apoio aos profissionais, proteger o interesse dos profissionais. Nós achamos que uma empresa que precise de contabilista e um contabilista que precise de um cliente, se juntarmos isso e significar que estamos a proteger os interesses dos nossos profissionais, estamos abertos a qualquer hora para fazer essa informação. Mas nesse momento estamos todos juntos, de mão dadas, como disse, em interesse público. Sempre que precisarem de alguma informação sobre a matéria, a ordem está de portas abertas. Dr. Fernando Hermes, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esperamos contar consigo nas próximas ocasiões do Contas na Hora. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, caros colegas e ouvintes em geral da LAC. Bem-aja para a contabilidade. Vamos continuar a trabalhar. Prosperidade está a caminho. E assim, caro ouvinte, em resumo, tivemos aqui o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, que veio então dizer que afinal não temos déficits em contabilista, pelo número de empresas em atividade e o número de contabilistas que existem na base de dados da OCPCA, ainda se consegue sim fazer face ao mercado, mas é claro que a OCPCA tem uma meta a atingir nos próximos 3 anos, que é chegar a 10 mil membros, e vai criar aqui 3 novas categorias: um membro estudante, um membro assistente, que é o técnico de conta, e um membro docente. Essas são as 3 novas categorias que devem constar da revisão dos estatutos que estão a acontecer agora. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 5865 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingscenter.com. Visite-nos.
chegamos ao fim da 45ª edição do programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.